Glória a Deus. Boa noite, igreja. Povo lindo do Senhor, vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé, igreja. Eita glória, quem está feliz está aqui neste momento. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de bênção, Pai, de alegria, por nós podermos estar aqui contentes com os nossos irmãos, Senhor, celebrando a Ti, Pai, mais um culto, mais um dia, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, aleluia, que para Deus nada é impossível, tu posso. Não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está. E tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nós servimos a um Deus que é poderoso. Não vamos viver pelo que nós vemos, Pai. Não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sim, porque eu sei que comigo sempre está. E tudo pode se realizar. Eu tudo posso, não há limites, minha força vem em Ti. Nada é impossível em Ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creu em Ti, creu em Ti, creu em Ti, Jesus. Quem é que crê? Eu quero ver a sua voz. Creu em Ti, Jesus. Em Ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creu em Ti, creu em Ti. Creu em Ti, creu em Ti, Jesus. Creu em Ti, creu em Ti. Creu em Ti, creu em Ti, Jesus. Nome poderoso, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Pai.
abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família, Deus, você pode declarar mais uma vez que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, na entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é por ti, é contigo, digo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Se
relacionamento conosco. Oh, aleluia, até aquele grande dia, Senhor, que nós nos encontraremos, ó Pai. Aleluia, Jesus. Nós aguardamos a Tua vinda, Senhor. És adorado entre nós, tão desejável aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, oh, oh. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, Messias aguardado, ele vem. O Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, declara agora a sua cidadania. Eu não sou daqui, pra casa vou.
Yeshua, Yeshua, Ele vem me buscar, Ele vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, os teus filhos te esperam. Desejamos a tua glória, Senhor. Queremos a tua glória, Senhor. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja, num piscar de olhos acontecerá. Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. E eu creio que eu verei todos vocês em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Nossa bendita esperança, né, amados? Glória a Deus. Aleluia. Bom demais estar aqui com vocês novamente. Graça e a paz. Para celebrarmos a grandeza, a bondade do Senhor. Amém. Aleluia. Sentindo falta de alguns irmãos, mas glória a Deus pela vida de vocês que vieram, irmã Josi. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Amém, amados? Nosso pastor, terça-feira está chegando, em nome de Jesus. Ele hoje está ministrando em outra congregação. Hoje ele ministra numa Assembleia de Deus, que é uma igreja no qual é irmão do nosso pastor Alexandre, que é pastor do Verbo da Vida em Manaus. E também a gente já conhece há uns 40 anos. E faz muito tempo que ele foi embora daqui para Manaus, o pastor Lázaro. E a gente sempre fomos bons amigos, né, irmãos. E ele convidou a Marildo, sabendo que ele estava em Manaus, e ele quis que ele fosse ministrar hoje lá. E eu sei que vai ser tudo para a glória de Deus, né? E vidas também ali serão transformadas. Amém? Glória a Deus. Não estive muito bem esses dias, mas graças a Deus estou aqui hoje com você, né? Não pude ir na escola ontem nem hoje, de manhã, mas estou aqui com vocês para agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, é aquele que nos mantém de pé, né? E também quero apresentar a nossa amada irmã Auri, que esteve ausente aqui do corpo por um tempo, mas nós sabemos que Deus a ama demais e nós também a amamos. Amém, querida? E nós estamos felizes por você estar aqui conosco. E nós sabemos que nós temos uma carreira para correr e nós vamos correr essa carreira juntas. Amém? Estamos aqui para lhe apoiar, para lhe abençoar, para lhe servir no que precisar e que estiver segundo as nossas forças, né? E nós nos alegramos com você estar aqui conosco. Você e Paulo são muito bem-vindos nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, tem algum aniversariante hoje? Aniversariante da semana? Que aniversariou essa semana? Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Também não, né? Glória a Deus. Temos que mudar esse quadro, né, amados? Convidar gente para vir para esse lugar. E também, eu creio que Deus está preparando uma bênção aí para a gente nos organizarmos para o evangelismo. E eu sei que nós, em peso, aqui o corpo vai se manifestar, porque nós precisamos evangelizar, né, amados? Nós temos um projeto de abrir novos GCs, mas precisamos de pessoas que abram suas casas
para que a gente possa dar continuidade a esse serviço, esse trabalho que é muito bom, que é de comunhão e também de evangelização. Então, nós queremos que cada um dos irmãos pense aí, minha casa, posso abrir minha casa uma vez por semana, uma de 15 em 15 dias. Então, vocês pensem aí e comuniquem para a gente, porque eu sei que não vai faltar trabalhadores, né? Nós somos poucos, mas nós somos muitos. Não podemos olhar simplesmente pela falta das cadeiras. Nós temos que falar crendo naquilo que o Senhor olha para a gente ver e olhar com os olhos do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos estar agora, já que a gente não tem visitante, mas a gente vai ter o nosso momento verbo. Você vai cumprimentar o seu irmão, dizer que ele é bem-vindo, e você vai tirar uma foto e vai postar, para que o nosso trabalho aqui em Pacatuba seja conhecido, tá bom, queridos? Não precisamos disso, amém? Então, façam isso agora. O Espírito nos une em uma só família. Começa agora o Minuto Verbo. Em cada oração, compartilhada em cada bênção, sentimos a graça que transforma nossa união. Louvaremos teu nome com corações cheios de amor, pois a comunhão em ti é o maior valor. Em cada momento de encontro, celebraremos com fervor a alegria da comunhão. O Espírito nos une em uma só família, e a comunhão em ti é a nossa alegria. Em cada oração, compartilhada em cada bênção, sentimos a graça que transforma nossa união. Louvaremos teu nome com corações cheios de amor, Aleluia. pois a comunhão em ti é o maior Nosso valor. Pai é bom e fiel. Pronto, agora é só compartilhar nos stories e nos marcar. Glória a Deus. O vídeo das crianças está pronto? É um chamado, né? Amados, Como é Querido, passa aí então. Ah, tá. Nosso GC dos jovens, essa semana, sexta-feira, a noite do filme, né? Adolescentes estão prestando atenção aí, né? Noite de filme, sexta-feira, às 19 horas. Glória a Deus. O que nós temos mais? A nossa... O que a gente vai ter sábado, amadas? Quem está lembrando? Momento, tempo à mesa. Glória a Deus, verbo, às 19h30. Quero pedir para as mulheres, não faltem. Amém, mulheres? Estejam prontas aqui, às 19h30. Eu espero não chegar atrasada, porque venho direto da escola para cá. Mas é bom a gente chegar aqui e encontrar todos vocês. Sei que vai ser bênção, viu? E nós temos a nossa preleitora da noite, vai ser a irmã Daiane. Glória a Deus. Sei que ela tem um bom alimento ali para nós. Nós vamos nos alegrar com ela, amém? Junto. E umas com as outras. Glória a Deus. Almoço com propósito dia 11. Já sabe o cardápio? Mas vai colocar no grupo, né? Vai postar. Amém. Amados, nosso almoço com propósito. Nós temos pago os nossos 2 microfones novos, né? E também o celular no qual está sendo gravado aqui, tá bom? Depois a gente vai mostrar direitinho para vocês. Glória a Deus. Amém. Crianças. Aleluia. Amados, é um resumo do que está sendo. Isso aqui, queridos, nós temos passado isso aqui para as crianças, né? Para que os pais peguem esses pontos para estudar toda semana com os seus filhos. A gente está passando isso aqui nas salinhas no domingo, estamos reforçando na terça e aos domingos, tá bom? Glória a Deus.
é uma bênção, que lá na sede está sendo feito assim, porque às vezes você dá só um momento ali com seu filho, na salinha, e neles não pegam completamente. Amado, isso que é orado, é dedicado trabalho, tempo, esforço, e a gente quer que as nossas crianças avancem, amém? Glória a Deus. Deixa eu aqui. Glória a Deus. Deixa eu dar uma lidazinha a respeito aqui das crianças, rapidinho, para vocês. O que está... Amados, toda semana estamos postando nos grupos um devocional para a família, com o tema que nossas crianças têm estudado todo esse mês. Todo esse mês nós estamos estudando sobre a vida de fé, que é um dos valores do nosso ministério. No primeiro domingo, as crianças aprenderam sobre o que é fé, como a fé vem, como desenvolver sua fé, como expressar fé. Cadê, meu Deus? Me perdi. Como expressar fé, tendo por base a galeria de fé de Hebreus 11. Nessa semana passada, falamos sobre a fé para a salvação, com base na passagem de Atos, capítulo 16. Quando, na ocasião da prisão de Paulo e Silas, e o texto para memorizar foi Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. E hoje o tema abordado é fé para a cura. Tomamos como exemplo a fé da mulher do fluxo de sangue e sabemos, com base em Isaías 53, que ele levou toda a maldição sobre si, inclusive as doenças. Dito isto, amados, queremos lhes encorajar a dedicar um tempo para estudar a palavra com seus filhos e numa parceria que deve haver entre nós, como congregação, e as famílias que aqui congregam, e juntos inculcarmos palavras em nossos filhos, falando sobre ela dia e noite. Assim livraremos as almas dos nossos filhos da morte, ou da separação de Deus. Pegue junto conosco nessa visão, amém, queridos? Glória a Deus. Quando terminar aqui o culto, hoje quem está ali na salinha é Kessia e Laurinha. Cumprimente as nossas ministras de criança, amém? Não estão aqui porque estão cuidando dos nossos filhos lá, tá bom? Glória a Deus. E agora nós iremos ofertar ao Senhor, amém? Amados, sobre as ofertas. Só um instantinho, enquanto nós líamos ali hoje sobre a bênção do Senhor, um hino que foi cantado sobre a bênção do Senhor. E nós sabemos que a bênção de Abraão, né, tem chegado até nós por meio de Jesus Cristo. E a bênção é muito bom a gente ter a consciência. Irmãos, não importa as circunstâncias. Você tem que ter a consciência e declarar: a bênção do Senhor está sobre mim. A bênção do Senhor está sobre a minha casa. E nós, amados, tendo conhecimento da bênção do Senhor, que chegou a nós, através de Jesus, nós iremos, amados, ter uma vida abençoada todos os dias da nossa vida. É promessa do Senhor, que o Senhor está conosco. Então, se o Senhor está conosco, a bênção está conosco, amém? E a cada dia a gente vai procurar desenvolver melhor a nossa fé, não é? Crendo, falando, porque as coisas são manifestas quando nós falamos em fé. Amados, falar em fé é falar o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Então, creia com a gente, pegue essa visão conosco e nunca, sabe, irmão, use sua boca para abençoar, para trazer bênçãos. Jamais para amaldiçoar ninguém ou ficar reclamando do que está passando. Nós passamos dificuldades. Quem não passa? Mas, amados, o Senhor nos abençoa e a cada dia Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Então, creia, vem trazer sua oferta aqui, crendo que você é abençoado, em nome de Jesus.
Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás. E tudo pode ser realizar. Tudo nós podemos em Ti, Senhor. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, por cada irmão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que trouxeram seus dízimos, suas ofertas. Pai, aqueles que não puderam também, Senhor, trazer hoje, mas eu sei que o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento. E eles terão sim, Senhor, eles são supridos, Senhor, em todas as áreas da sua vida. E nós declaramos o que está escrito na sua palavra. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Seus filhos prósperos, Senhor, em todas as áreas, na saúde, em tudo, Senhor. E eles sendo, Senhor, supridos em Ti. Tendo para si, tendo para abençoar os outros, para investir no Teu reino. Pai, nós louvamos pela vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai ter um louvor antes da ministração? Preparou? Então vamos, a Eveline vai nos conduzir ao Senhor mais uma vez em louvores e depois a irmã Elisama vai trazer a palavra para nós nesta noite. Amém, queridos? Sejam abençoados. Vamos ficar mais uma vez em pé, irmãos. Diga assim: nada vai atrapalhar e nem roubar aquilo que o Senhor tem para mim essa noite. A minha adoração, toda a minha adoração é para Ti, Senhor. Aleluia. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada até me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros me rendo a Ti. Que posso dizer? Teu Espírito vive em mim. Me rendo a Ti.
pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti. Louva, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti. Louva, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti. Em rendição, Senhor, e agradecimento, nós somos gratos, Senhor. Dia, Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos. É teu. E posso dizer, e posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Oh, aleluia, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Pai, obrigada por essa noite, pela Tua presença, Pai, neste lugar. Obrigada, Senhor, pela Tua graça e pela Tua unção, Deus, que nos capacita a ir além. Obrigada, Senhor, porque nesta noite, Senhor, é uma noite de bênçãos, é uma noite, sim, de milagres, mas é uma noite, Pai, de posicionamento. Pai, obrigada por cada pessoa que chegou aqui neste lugar para ouvir a Tua palavra. E que a Tua palavra, ao ser semeada, Senhor, ela possa penetrar nos corações, Pai. De uma forma tão profunda, Senhor. E essa palavra, ela venha frutificar em suas vidas, Deus. Oh, Pai, nós não queremos mais ser os mesmos. Nós não queremos mais viver da mesma maneira. Nós não queremos mais ter os mesmos temores. Nós não queremos mais viver de anseios por coisas deste mundo, quando nós sabemos que Tu és o maior bem que nós poderíamos ter. Não há nada realmente que se compare a Ti. E que essa consciência, Pai, esteja em nós todos os dias. Que perante essa consciência de que não há nada que se compare a Ti, Senhor, a nossa vida seja intencional na Tua presença. Tudo que nós fizermos, que nós venhamos fazer dentro daquilo que o Senhor tem para nós, dentro do Teu plano para as nossas vidas. Oh, Pai, que os sentimentos contrários, que os pensamentos contrários, eles sejam despedaçados. E que os pensamentos, Senhor, que nós venhamos a ter e cultivar, sejam pensamentos na Tua palavra, daquilo que o Senhor diz a nosso respeito, daquilo que o Senhor fez por nós. Oh, Pai, que nós possamos fluir com o Teu Espírito na Tua capacitação divina. Não dependendo mais das nossas forças. E nem dando como desculpa as nossas fraquezas.
mas que nós venhamos a nos apoiar na força do Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Pode sentar também, Evelina. Aleluia. Deus é bom, né, queridos? Eu não vim terça-feira, fiquei com as crianças na terça-feira, aí parece que eu estou há um tempão sem estar aqui. Eu estava com saudade de olhar para vocês, queridos. Esse final de semana a gente foi servir com outra igreja, né? Uma igreja que é daqui da Pacatuba, mas acho que é área rural, eu não sei bem como é o nome ali. Como é o nome, amor, tu lembra? Não, é na Pavuna, mas é tipo um bairrozinho lá que eu não sei o nome. Enfim. Não é muito longe, é depois da Heineken ali, um pouco mais para ali. E foi muito bom estar aquele momento ali, queridos. Por quê? Porque ativou coisas em nós também. A gente foi para servir no acampamento de pré-adolescentes e adolescentes, né? O mais novo que tinha lá era o meu, de 8 anos, e o mais velho tinha 14 anos. E a gente vê uma... Vou falar a palavra preocupação por voltar ao interesse. O interesse do pastor que organizou isso, de ver esses jovens realmente com o coração voltados para o Senhor. Porque em dias como hoje, que o mundo está cada vez mais corrompido, nós tínhamos lá 20 pré-adolescentes e adolescentes buscando o tesouro mais precioso. Queridos, alguns estavam alheios a algumas coisas que estavam acontecendo, mas tinham uns lá tão rendidos ao Senhor. E o Senhor ministrou coisas ao nosso coração a respeito daquelas crianças. E o Senhor colocou no meu coração de orar especificamente por algumas delas. Tipo, eu sei como uma mãe espiritual, em questão da intercessão pela vida delas, porque era como assim... como se eu conseguisse sentir uma parcela do amor de Deus por elas. Do quanto que o Senhor estava investindo neles. Do quanto que o Senhor estava querendo realmente que eles deslanchassem naquilo que o Senhor tem para eles. E todas as vezes que eu venho ministrar aqui, eu peço para o Senhor para que Ele possa amar vocês através da minha vida. Porque eu sei que o amor que Ele tem por nós, queridos, é muito grande. Quando eu olho para mim, eu olho para o amor que Ele tem por mim, que eu consigo sentir, que eu consigo perceber, que eu consigo ver, e que Ele ama a todos nós de igual modo. Então, queridos, eu sei que o amor que Ele tem por cada um de nós é intenso. E aí, o que nós podemos fazer, o que nós podemos dizer ante a isso, amados, a não ser nos render a Ele. Quando a gente fala que não tem nada que se compare a Ele, acredite, não tem. A irmã Daiane e o irmão Vinícius também foram servir com a gente lá, né? Fomos eu e o Daniel. O Daniel se ministrou. Foi muito bom a ministração dele. Inclusive, o meu filho lembra do que ele ministrou e não lembra do que eu ministrei, né? O que é muito interessante. Mas, queridos, foi tão bom aquele momento, porque Deus confirmou coisas que Ele tinha falado para mim acerca do meu próprio ministério. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que às vezes a gente está preocupado em quando é que a gente vai entrar no nosso chamado, quando é que a gente vai fazer o que Deus tem para a gente fazer, o que é que Deus quer de nós. Sabe o que Deus quer de nós, queridos? Que a gente se disponibilize para Ele. E aí Ele vai te colocar em lugares e vai te dar oportunidades que você acha, não, mas eu não queria essa oportunidade. Ah, mas eu queria estar fazendo outra coisa. Só que o Senhor está querendo que você faça essa coisa e você não percebeu que para chegar nessa outra coisa que você almeja, você tem que começar por algum canto, que é Deus te treinando para chegar nessa posição. Lembra? Fiel no pouco, degrau por degrau, de glória em glória. É assim que funciona a nossa caminhada cristã, amados. E eu percebi que eu servindo a eles, o Senhor ministrou na minha vida e me abençoou grandemente. Às vezes a gente acha que a gente tem só que receber. Ai, a gente quer de Deus, eu quero receber, ai Senhor me dá isso, ai Senhor eu preciso daquilo. Ah Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo, me abençoe, né? A gente quer receber a bênção.
Enquanto que o Senhor fala para a gente que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque quando a gente abençoa, quando a gente semeia, quando a gente dá, quando a gente doa de nós mesmos, queridos, com certeza, Deus ele vem e derrama muito mais dele sobre nós. Não é uma retribuição que as pessoas vão nos dar, é uma retribuição que vem da parte do Senhor. Porque às vezes a gente ensina para as pessoas assim, faça o bem, que você vai receber o bem de volta. Aí automaticamente a gente associa que a pessoa para quem a gente fez o bem vai fazer o bem para a gente. Mas na maioria das vezes o que a gente recebe de quem a gente faz o bem? Ingratidão. A pessoa sai falando mal da gente. Eu não sei com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes. A pessoa fez o bem, eu fiz o bem para a pessoa e a pessoa falou, ou não gostei, ou então nem lembra que você sempre ajudou. Não é verdade? Você ajuda, mas quem é bom para ela é aquela outra pessoa que fez uma vez apenas. Aí dá um sentimento assim na gente, ruim, não é? Mas quantas vezes a gente faz isso com Deus? Ele nos abençoa tanto, queridos. Tanto. E às vezes a gente escolhe outras coisas que não Ele. A gente prefere estar em outros lugares que não na presença dEle. A gente prefere confiar na força do nosso braço do que na provisão dEle. Isso me soa como ingratidão. Isso me soa como falta de confiança. Quantas vezes eu agi assim com Deus e hoje eu me arrependo. E quando eu quero fazer isso novamente, porque não é uma coisa voluntária, parece que é uma atitude que vem involuntária, né? É uma reação. Aí eu falo assim, não vou mais reagir. Eu tenho que parar e ver o que Deus tem feito por mim. Quantas vezes eu não quero orar ou ter o meu momento devocional, porque às vezes é para fazer nada. Não é porque eu tenho algo para fazer, às vezes é para fazer nada. E eu não quero ter aquele momento com Deus. Eu estou com preguiça de ler a Bíblia, eu estou com preguiça de abrir a boca, eu estou com preguiça de orar em línguas. Amados, eu penso que a preguiça é um espírito que tem que ser expulso. A minha mãe, quando eu era criança, ela falava assim, diga show preguiça. Show preguiça. Então eu penso que a preguiça é um espírito que você tem que expulsar mesmo. Igual o medo, igual a dúvida. São coisas que vêm para minar a sua fé e você desenvolver aquilo que você tem que desenvolver em Deus. Eu sei que para alguns estar aqui essa noite foi desafiador. Mas você veio. E que bom que você veio. Porque com certeza essa atitude sua de estar aqui, Deus está vendo. E Deus já começou a abençoar a sua vida. Ele já abençoou, mas presta atenção. Quando eu falar abençoar, eu estou falando de manifestar bênçãos. Tá? De manifestar a bênção. Eu vou usar assim, quando Deus começou a abençoar a sua vida, é que as bênçãos vão começar a se manifestar na sua vida, certo? É porque falar que as bênçãos vão começar a se manifestar é muito longo. Então eu prefiro usar a palavra abençoar, aí vocês vão contextualizar o que eu estou falando, certo? Porque Deus, Ele realmente nos abençoa, queridos. Nós temos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. A gente cantou isso aqui. A irmã Zilminha acabou de falar que a bênção de Abraão chegou até nós. Quantas coisas boas o Senhor tem feito por nós. Quantas coisas boas o Senhor tem feito por nós. E o que a gente tem feito? A gente tem só querido mais de bênçãos? Ou a gente tem dado também, tem semeado e tem fluído nessas bênçãos do Senhor para alcançar outros? Porque eu vou dizer uma coisa para você. A semente vem para o que semeia. E isso aqui não é só sobre dinheiro. A semente vem para o que semeia. Se você não semeia, como é que você quer ter, querido, semente e pão para alimento? Porque a Bíblia fala, Ele dá semente ao que semeia e também dá o pão como alimento. Porque quando você semeia, você não vai colher só para plantar. Você vai colher para plantar e para comer. Você separa as melhores sementes para plantar. Ninguém planta as piores sementes, querido. Ninguém
planta as piores sementes. Um agricultor, ele não planta as piores sementes. Por quê? Porque ele quer ter uma boa colheita, uma colheita farta, com frutos que produzam a 100 por 1. Quem é que quer uma semente, plantar uma semente que não produza nada? Se você pode plantar uma semente que você pode colher até 100 por 1, colher 30 por 1 é um consolo. Colher 60 por 1 é um pouco melhor. Mas se essa semente ela tem o potencial de produzir a 100 por 1, por que eu não vou escolher a melhor semente, preparar o meu solo, adubar e regar aquela semente para que ela dê o seu máximo potencial? E eu não estou falando só de dinheiro, mas dinheiro entra aqui também. Porque às vezes a gente quer a abundância de Deus na nossa vida, a gente quer a provisão de Deus na nossa vida e a gente não traz nem oferta. Deus te fala, abençoa o irmão fulano de tal. E eu não falo só sobre a igreja não, que o pastor falou sobre isso aqui. Às vezes Deus te inspira a ofertar em outra igreja, em outro ministério, em outro pastor. E aí você, não vou ofertar não oferto nem isso, nem na minha igreja. Às vezes é uma oferta muito maior do que você já deu aqui. Mas, querido, você tem que ouvir o que Deus fala para você, porque a oferta é conforme você propôs no seu coração. E o seu coração é onde o Espírito de Deus habita. E é onde Deus vai se comunicar com você. Entendeu? Então, quando você tiver uma inspiração para dar uma oferta grande, nunca pense que é o inimigo, porque o inimigo não quer que você semeie. O inimigo nunca vai querer que você semeie, querido. Não é o inimigo querendo roubar o seu dinheiro, não, o seu suprimento, não. É ele que se aparecer essa dúvida ou esse sentimento, é ele querendo minar o que Deus quer fazer na sua vida. Porque se Deus fala, ó, oferte 100, oferte 1000, oferte o que você tem no seu bolso agora, você fala, mas Senhor, eu ia comprar a minha janta com isso. Você pode ter certeza que Deus nunca vai te pedir algo, que Ele não vai te dar muito mais. Mas você não oferta pensando nisso, você oferta pensando em honrar o Senhor. Porque Ele honra os que o honram. Você não dá com interesse em ter, mas você dá sabendo que não tem como você semear sem você receber dele, porque Ele instituiu essa lei. Há leis que regem o universo. E a lei da semeadura e da colheita foi Deus quem determinou. Deus que determinou. Você planta, vai nascer alguma coisa, não é verdade? Você plantou uma coisa lá em casa, você chega lá em casa, quando a gente chegou lá em casa, não tinha nada. Não tinha plantinha nenhuma, só tinha mato. Ninguém quer mato, né, gente? Vai fazer o que com mato? Aí minha mãe foi lá, fez um canteirinho, plantou as plantinhas dela, e está lá o mamãozinho que a gente demorou para madurar, mas está começando a madurar. Daqui um dia a gente vai estar comendo mamão, e ela disse que é doce. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem um pé de mamão lá, um pé. Que foi o que mais disseram que não ia dar nada. Esse pé aí não vai dar nada, esse pé não vai vingar, não. Esse pé aí não vai dar nada. Ele é dessa finura. E ele já tem uns 30 mamão nele. Oh, queridos, os improváveis são aqueles que Deus gosta, viu? Aquelas pessoas que o pessoal olha e fala assim, ó, não vai dar nada, esse aí não tem jeito. Aí Deus fala, se você se posicionar, tem jeito sim. Porque não é a minha capacidade, não é a sua capacidade natural, é a capacidade dele em você. Se você fala assim, mas as pessoas olham para mim e só dizem palavras de desprezo. As pessoas falam para mim só palavras de ruína. Aí você fala o quê, queridos? É desse que Deus gosta. Porque quando as pessoas olhavam para Davi, ninguém dava nada por ele. Quem sabe é Deus. Nem o próprio pai dele. Ele tinha 8 filhos. Trouxe só 7. Deixou o menino lá. Nem o próprio pai acreditava nele. Mas Deus conhecia o coração de Davi. E a minha pregação não ia ser sobre isso. Mas Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhece o seu coração. Mas entenda, Deus ele não quer só o seu coração, tá? Eu vou deixar bem claro isso. Deus ele quer a disponibilidade do seu coração, sim, mas ele não quer só o seu coração. Ele quer você por inteiro, que você glorifique a Ele com a sua vida,
com as suas palavras, com as suas intenções, com as suas obras. Porque ele comprou você para si. Mas voltando, nem o pai de Davi acreditava nele. Aí Samuel perguntou, esses são todos os filhos que você tem? Porque não é possível, né? Que Samuel tinha errado na revelação que Deus trouxe para ele. Porque Samuel é aquele homem de quem Deus falou que de todas as boas palavras que Samuel disse, nenhuma caiu por terra. Imagina tudo que você falar acontecer. Tudo que você disser acontecer. Samuel era tão inspirado por Deus, queridos, que no que ele se movia, Deus fazia. Pense no nível de intimidade que ele tinha com Deus, que ele conhecia a vontade de Deus de perto. É isso que Deus quer para nós. Mas quando é que a gente vai conseguir isso? Eu quero ser assim, eu quero falar, eu quero profetizar, eu quero saber, olhar para a pessoa e ver a vida dela todinha. Mas quanto tempo você investe com Deus? Quanto tempo você semeia de você mesmo na presença de Deus? Porque a sua vida de oração, a sua vida de devocional para o Senhor, o que você pensa, o que você vê e o que você fala, são sementes. Os pensamentos que permeiam a nossa mente, muitas vezes são pensamentos ruins. Porque erva daninha não precisa ser plantada, ela brota. Mas às vezes elas dão trabalho de ser arrancadas. A gente vai arrancar, às vezes, uns machinhos que crescem lá. Pensa que negócio duro de sair, queridos. Mas sabe por quê? Porque a gente deixou crescer por muito tempo. A gente deixou crescer por muito tempo. A erva daninha, quando ela começar a crescer, você tem que arrancar ela logo. Porque ela não aprofundou raízes. Sabe, aquilo que está sendo difícil para você trabalhar na sua vida e para você romper e para ser quebrado na sua vida, é porque você deixou raízes profundas de amargura, de maldade. Maldade, presta atenção, maldade é tudo aquilo que não vem de Deus, tá certo? Então, vamos deixar bem contextualizado. Você deixou essas raízes do mal no seu coração. E está sendo difícil quebrar e arrancar, tá? Mas tem como. Se a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pedra, é o machado que já está posto à raiz, você acha que ela não pode ser uma enxada que arranca as ervas daninhas, não? Claro que pode. Use a palavra de Deus como uma ferramenta que você precisa para você arrancar tudo aquilo da sua vida que não vem de Deus e se posicionar para ser a árvore frutífera que você foi criado para ser. Mas primeiro você tem que entender que a primeira semente é você. Deus plantou o seu próprio filho. Jesus era a primeira semente para gerar a família linda de Deus que somos nós. Ele não poupou o seu próprio filho. E Jesus mesmo quis se doar. Porque ele poderia dizer não. Mas ele disse sim. Sim para o que nós estamos vendo hoje. Ele se doou. E Jesus foi a primeira semente que Deus plantou para colher nós. E nós devemos nos plantar para colher outras pessoas. Quando a Hassen estava aqui pregando, e que ela falou a palavra para mim, e ela falou uma coisa muito específica, e que tocou assim, muito no meu coração. Muitas coisas que ela falou foram específicas, mas essa tem a ver com o contexto de hoje. Ela disse assim: eu sei que Deus tem falado com você coisas, e você tem sentido o chamado de dar a vida pelos seus irmãos. Querido, isso foi tão forte, porque havia resistência em mim em relação a isso. Por mais que desde cedo o Senhor fala comigo que eu tenho um chamado missionário, que Ele tem algo para fazer através da minha vida, e eu costumava servir na igreja em várias áreas, como eu sirvo aqui, mas eu sabia que tinha algo específico da parte de Deus, um chamado específico. Eu sabia que havia um preço a ser pago. Um preço que eu não poderia ficar acomodada nas minhas atividades. Um preço que o meu tempo de descanso, que é tão precioso para mim, às vezes eu teria que abrir mão. Eu não estou falando que você não pode descansar, não. O descanso é bíblico e é de Deus. Mas existe o tempo para descansar.
E existe o tempo para você fazer as obras que Deus te chamou para fazer. Aí você fala assim, ai, Senhor, tu conhece os meus limites. Eu falo para Deus, Senhor, tu conhece os meus limites. Mas quando eu estou no meu limite, eu escuto a voz de Deus falando, pare agora. Descanse um pouco. Recupere as forças, mas não fique acomodada no seu descanso. Porque o descanso não é para sempre. Ele não é perpétuo. Deus ele tem o maior interesse do que nós, que a gente recomponha as forças e trabalhe. Só que tem gente que está acomodada no descanso até agora. Tem gente que faz um mínimo esforço e acha que trabalhou. É uma boa. A gente terminou de ler o livro de Provérbios agora, no Bíblia Todo Dia, e ele fala muito sobre isso. O livro de Provérbios fala sobre colheita, sobre semente, né? Sobre sabedoria, e fala sobre o temor do Senhor e fala sobre trabalhar. Porque a gente colhe do fruto do quê? Do trabalho, queridos. Não tem como colher de fruto. Você pode até colher de fruto que você não plantou. Vamos supor que a sua casa, ela fica no meio de um terreno que tem várias árvores frutíferas que galha para o seu terreno. Certo? Dos dois lados. Aqui está a sua casa, uma casa aqui do lado que galha para o seu terreno várias frutas, e do outro lado galha para o seu terreno várias frutas. E você pode comer do fruto que outros semearam, que outros cultivaram por anos. Mas vamos supor que essa pessoa desse terreno aqui, de repente, se muda. Vende a casa e o novo inquilino não gosta da sujeira que as folhas fazem no seu terreno. E ele corta as plantas. Cortou para você a provisão desse lado de cá. Porque você não plantou, não pode nem reclamar. E do lado de cá, acontece algo semelhante. E você fica como? Sem nada. E aí, pode ser que tenha passado muito tempo e você fica sem saber o que fazer. Aí você vai se queixar com Deus. E Deus fala, quem não trabalha não come. Você está entendendo, queridos? Às vezes, a gente está tão acostumado a viver do milagre, que a gente não entende que viver da bênção de Deus é muito melhor. Porque o que é o milagre? O milagre é um favor de Deus, manifesto num tempo específico, mas dura só um período de tempo. Nenhum milagre dura para sempre, a não ser o milagre da salvação. E ainda assim, a gente tem que manter, preservar e trabalhar a nossa salvação. Desenvolver a nossa salvação. Certo? Mas a bênção do Senhor, ela é eterna. A bênção do Senhor dura para sempre. E agora eu vou entrar na minha mensagem. Amém? Abram lá em Gênesis 1. Aleluia. Amados, aqui em Gênesis 1 é a história da criação que todos nós conhecemos. Amém? E nós vemos aqui que Deus, ele criou todas as coisas pelo quê? Pela palavra do seu poder. Ele falou e as coisas surgiram. Isso se chama milagre. Diga, milagre. Tudo surgiu por um milagre. Imagina, não tinha luz. E ele falou, haja luz. Eu falando isso com as crianças lá na primeira aula sobre o que é fé. Aí ele falou assim, mas tia, se os luminares, né, o sol e a lua, só vieram surgir no quarto dia, como é que tinha luz? A luz de Deus é muito maior que a luz do sol. Ele é a fonte da luz. A Bíblia fala que naquele grande dia, o sol não dará mais a sua luz. A lua, as estrelas não terão mais o seu brilho. Por quê? Porque mediante o brilho de Jesus, tudo se ofusca. Tudo se apaga devido ao esplendor dele. Então, aquele que é a fonte de luz, quando ele falou, haja luz, a própria palavra já veio rompendo naquela escuridão, iluminando tudo ao redor. Deus preparando o terreno para o que iria vir. A palavra sempre prepara o terreno. O solo está pedregoso.
o solo está seco. Lá em casa, a gente achava que não ia dar nada, porque o solo era duro. Só tinha cascalho. A minha mãe teve um dia que ela saiu quebrando um monte de coisa lá e tirando os cascalhos. Porque a gente tem que preparar o solo, querido, para receber. Nós temos recebido aqui muitas palavras da parte de Deus. Deus tem ministrado através de muitas pessoas ungidas aqui. E às vezes você pode até não gostar do jeito de um ou de outro ministrar. Mas você tem que se treinar para acolher a palavra. Porque a palavra de Deus é sempre a palavra, independente de quem está pregando. Às vezes a gente é seletivo com quem está pregando, né? Ah, mas eu não gosto daquele irmão, não gosto daquela irmã. Ah, eles amam falar só as mesmas coisas. Porque eu sei que eu falo, geralmente eu falo de Gênesis, geralmente eu falo de Paulo, geralmente eu falo do temor do Senhor. E falo muito de semeadura e colheita. Sabe por quê, queridos? Porque isso é um princípio eterno que Deus estabeleceu. Enquanto houver terra, a chuva vai cair sobre a terra. Enquanto houver terra, o sol vai nascer. E enquanto houver terra, a terra vai frutificar. Enquanto houver terra, a lei da semeadura e da colheita vai acontecer, ela vai reger. É uma lei que rege o universo. Certo? As coisas vão brotar enquanto houver terra. Porque a bênção do Senhor dura para sempre. O milagre é provisório. E o milagre não é algo que depende da nossa fé. O milagre é o favor de Deus em manifestação, em um momento onde os recursos se esgotaram. É melhor, queridos, você viver da misericórdia de Deus, que foi tão misericordioso que manifestou um milagre, ou é melhor você frutificar na bênção de Deus, seguindo os princípios da palavra na sua vida? Porque quem segue princípios não passa por momentos de aperto. Por mais que a vida pressione, você sabe que você está seguro, porque você está na palavra, nos princípios de Deus. Ah, mas e Jó? Querido, Jó não estava na graça como nós. E Jó, ele estava pecando pelo medo e pelo excesso. Certo? É pregação para outro dia. Mesmo assim, a bênção de Deus estava sobre Jó, de modo que a vida dele não pôde ser tocada. A vida, as circunstâncias, o inimigo, ele vai querer moer você. Porque ele não vai querer que você continue, querido, só louvando a Deus. Ele quer puxar de você um pouco de murmuração. Porque quando ele puxa de você murmuração, você está plantando no terreno, no solo, e a semente de Satanás. Isso aqui é forte. A murmuração é uma semente que traz frutos malignos para a sua vida. Por isso que a gente não pode murmurar, amados. A gente tem que vigiar, pôr guarda nos nossos lábios. É a gente que põe. Quantas vezes vem assim, ó, aí, oh, meu Deus, parece que a gente fica, eu falo de mim assim, parece que que vou explodir, se eu não falar. Só que se eu falar, o que é que eu vou colher disso? Não é fruto de justiça, não é alegria, não é paz, pelo contrário, eu vou ter semeado uma palavra de maldição na minha vida, ou na vida de alguém, e ainda vou ficar arrependida por não ter dominado a minha língua. A mãe falou para mim, quando eu estou brava assim, ela me fechei na florzinha, que é, não está funcionando não. Não está funcionando não, porque às vezes, querido, parece um negócio, eu não sei vocês, às vezes vem em mim um acesso de fúria tão grande, e eu falo, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu falo, me deixa quieta, porque assim, se eu for falar, queridos, eu vou pecar. Deixa eu pecar só nos pensamentos, por enquanto. Mas eu estou sendo trabalhada, amados. A palavra, olha, Martinho Lutero diz o seguinte, o que você mais prega é aquilo que você mais luta contra. Então já está uma dica, quando você fala, a Elisama está pregando essas coisas porque ela está sendo trabalhada na vida dela. Amém? Deus é bom.
Mas, queridos, mas é verdade. O Senhor, Ele vai trabalhando coisas na nossa vida. Quando eu prego aqui, Deus está falando comigo primeiro. Semeadura e colheita. Tudo o que nós fazemos, é uma semente, inclusive nós. Voltando aqui para Gênesis 1, que eu pedi para vocês abrirem. Então, a gente vê Deus preparando o terreno. Ele falou, haja luz. Ele falou que separe águas e águas, instituiu um firmamento. Aí ele fez o quê? Apareça a parte seca, que era onde ia florescer as coisas. Era onde os seres vivos iam se reproduzir. Era na parte seca e nos mares, né? Queridos, aí ele falou o quê aqui, ó? Vamos lá para o versículo 20, diz assim: disse também Deus, povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento nos céus. Criou Deus, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, ter cada ser segundo a sua espécie. Agora a chave está aqui, queridos. Ele fala assim no versículo 22. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou. Como? Falando. Deus os abençoou falando. Deus pôs uma bênção em que eles seriam fecundos e se multiplicariam, enchendo as águas dos mares e se multiplicando. Mas antes disso, quando ele falou para a relva, ele falou também o quê? Produzam a terra, a relva, ervas que deem o quê? Sementes. Lá no versículo 11. Ervas que deem semente. E árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente que esteja neles sobre a terra. Amados, a primeira produção foi um milagre. Precisou de uma intervenção divina, certo? Primeiras árvores, primeiras plantas, primeiros animais, primeiros seres humanos, houve um milagre. Porque, querendo ou não, querido, Deus pegar um pedaço de barro, um monte de barro, moldar e soprar nele, dele próprio, é um milagre. E ele passar a viver e se mover, é um milagre, não é verdade? Mas o que viria depois, a multiplicação, o ser fecundo, o se espalhar e povoar a terra, era fruto de quê? Da lei do plantar e colher. Por que ele criou tudo segundo a sua espécie e colocou sementes para que eles produzissem segundo a sua espécie? Porque os seres vivos também se reproduzem com sementes. Os seres vivos, assim, os animais que eu estou falando, se reproduzem com sementes segundo a sua espécie. Não é verdade? Mas isso é possível por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a terra. E tudo que é ser vivo vai se reproduzir e se multiplicar conforme a sua espécie, enquanto houver terra. Entendeu? Enquanto o sol nascer, enquanto a chuva cair, vai haver essa multiplicação. Mas precisa da semente. Se não houver semente, não tem como se multiplicar. Aí você me pergunta, por que há tanta interferência na natureza para destruição e por que há tanta interferência em ideologias para que a gente não... para que a raça humana seja exterminada de alguma forma, ou reduzida de alguma forma, e não se multiplique como deve se multiplicar, e as famílias não sejam como elas devem ser. Porque Satanás, ele quer interferir na bênção de Deus que ele lançou sobre a terra. E aqui nós estamos aqui porque nós somos guardiões dessa palavra, e nós somos propagadores da bênção, multiplicadores da bênção. Aquilo que Deus abençoou, abençoado está para sempre. Só que precisamos semear
para que haja a propagação, a perpetuação da bênção. A bênção se perpetua através de nós, queridos. Porque se a gente não semear nós mesmos, entenda, a nossa vida, nós mesmos somos sementes. A gente semeia e se semeia. Aqui na igreja nós temos muitas áreas, amados, que precisamos que vocês semeiem. E não estou falando de dinheiro, estou falando do serviço de vocês, da disposição de vocês. Nós temos as mesmas pessoas trabalhando em áreas diferentes. Por quê? Porque elas entenderam esse princípio de se doar e de estar disponível para Deus. Só que outros precisam entender isso. E eu quero que vocês percebam que isso aqui não é eu querendo manipular vocês para servir, não. Isso aqui eu quero despertar em vocês a necessidade de vocês mesmos de se disponibilizarem para o serviço, porque a bênção vem para vocês e se multiplica na vida de vocês quando vocês se doam. Eu posso até receber e comer alguns frutos da bênção na sua vida, mas você é quem vai usufruir da bênção na sua vida muito mais que qualquer outra pessoa. Está entendendo? A bênção não pode parar em você. Você tem recebido de Deus. Deus tem te abençoado. E o que você tem feito com o que Deus tem te dado? O principal milagre que nós temos, querido, é o fôlego de vida. Todos nós podemos respirar, acordamos respirando, nos movemos. Podemos andar, nos locomover, alguns com mais dificuldade que outros, mas você pode fazer coisas que outras pessoas não podem fazer e você tem um milagre da vida, porque a vida é um milagre. O que depende de nós é plantar a semente. O restante é milagre de Deus. Mas a bênção só se propaga se eu plantar. Como é que a planta cresce debaixo da terra, gente? Não é uma coisa interessante? Eu acho muito interessante. A minha mãe, todos os dias, ela olha para a plantaçãozinha dela e fica, meu Deus, eu acho tão lindo como que as coisas crescem, florescem e frutificam. Tem coisas que a gente precisa parar e contemplar, amados. Porque a gente passa pela vida achando que tudo é comum, sem reparar o quanto temos sido abençoados pelo Senhor com um milagre diário. A gente quer romper uma coisa sobrenatural. Queridos, o nascer do sol é sobrenatural, amados. O pôr do sol é algo divino. Você para olhar e você vê a grandeza de Deus nessas coisas. Quando a gente olha para o universo, eu volto e meia, eu olho para o universo. Eu vejo vídeos dos telescópios e eu vejo assim, meu Deus do céu. Olha a imensidão de Deus. E Ele escolheu se doar, se plantar, pôr um pouco dele em mim. Por quê? E o que eu tenho feito com isso? Ah, não, mas eu quero trabalhar, eu quero juntar, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter uma vida boa. Aí você trabalha, você junta dinheiro, você tem uma vida boa. Aí Deus fala para você, louco. Hoje mesmo podem pedir a sua alma. E o que você juntou, o que você fará com todo o trabalho da sua vida, para quem vai ficar? Você não pode, querido, escolher, você não pode levar. Sabe o que é que você leva dessa vida? A bênção que você propagou. E qual é a bênção que você propagou? É vidas salvas para o Senhor, queridos. É como que você serviu bem a Deus nessa terra, no propósito que Ele te criou. Palavras de alinhamento são necessárias, porque elas salvam a nossa alma. A gente vem para cá e a gente quer receber, ai Senhor, eu quero uma palavra que acalente o meu coração. Sabe o que vai acalentar o seu coração e te dar sentido e propósito? É você viver os planos de Deus, acolher a palavra que está sendo semeada hoje e se posicionar como a bênção que você foi criado para ser.
Porque se você entender que você é a bênção, que Deus quer abençoar outros e alcançar outros, você vai viver diferente. Não mais como um pedinte. Não mais como uma pessoa que quer só receber. Me abençoe, me abençoe, me abençoe. Sabe quem é que só quer dar? É a sanguessuga. Você não é um sanguessuga, querido. Você é um filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele tinha a palavra no seu coração, e Ele teve sonhos, e tudo que Ele imaginou na sua mente sábia, Ele fez. Provérbios fala que a sabedoria de Deus, a palavra de Deus estava lá, quando os alicerces do mundo foi formado. Leia Provérbios, querido. Esse capítulo é poderoso. Quando os alicerces do mundo foram formados, a palavra de Deus estava lá dando forma a tudo. Nós temos recebido a palavra de Deus e o que temos feito com ela. A gente se lamenta porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque que as coisas são difíceis para mim. É difícil para todo mundo. Todo mundo passa por situações difíceis. Ah, mas para mim é diferente. Isso aí é pensamento do inimigo. Querendo te isolar. Achando que você é diferente. Que as provas que você passa, só você passa. Que ninguém tem pensamentos difíceis que você tem. Ah, sabe qual é a diferença? A diferença de quem está lá, servindo, louvando, mesmo na dificuldade, é que entendeu que ficar contando problemas, contando dificuldade, ficar alimentando sentimentos ruins não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te fazer afundar mais e começar a se revoltar contra Deus. É isso que vai fazer, vai te distanciar de Deus. Ah, por que eu não tenho? Por que comigo? Por que essas coisas sobrevieram sobre mim? Jó se perguntou sobre isso. Mas no final ele se arrependeu. Quando ele teve uma revelação do Senhor, ele entendeu. Por que não comigo? Se eu tinha medo. Se eu todos os dias cultivava só o medo. Só o assombro. Está entendendo? Tem coisas, querido, que vão Jesus, amados, a pessoa que mais nessa terra viveu em linha, né? Alinhada ao plano de Deus, foi Jesus. Porque ele cumpriu tudo o que estava destinado para ele. E o que ele não passou de perseguição, de provação? Quantas vezes quiseram matar ele? Quantas vezes caluniaram ele? Quantas vezes disseram que ele não operava pelo Espírito de Deus? Olhavam para ele e diziam que ele não era profeta nada, que ele era um charlatão. Mas ele sabia quem ele era. Senso de identidade vem quando você começa a servir a Deus com o coração totalmente disponível, rendido para Ele. Ah, mas eu não sei qual é o meu propósito. Seu propósito é servir a Deus. Comece servindo. Comece servindo nas áreas de necessidade. Ah, mas eu quero o púlpito. Amado, vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar é muito. Mas chegou um ponto na minha vida que, devido aos meus erros, eu não me via mais no púlpito. Eu dizia assim, Senhor, eu não quero. Eu não quero, Senhor, porque... Pensamento de Satanás, viu? O que eu vou falar aqui, que vinha para a minha mente. Eu não quero púlpito não, Senhor. Eu quero te servir, eu quero ganhar almas. Eu quero evangelizar. Eu quero ver em cada pessoa um púlpito para eu pregar a tua palavra. Mas eu não quero mais pregar na igreja, não. É muita responsabilidade. Porque eu estou sendo vista. As pessoas vão começar a se espelhar em mim, requerer coisas de mim que eu não tenho como dar para as pessoas. E aí eu comecei a ver o púlpito como um fardo. Porque vinha assim aqueles pensamentos, o que a palavra fala assim, a quem mais é dado, mais é requerido, né? Então eu não vou pregar, eu não vou ser mestre. Eu não vou pregar, não vou ser aquela pessoa que ensina. Porque vai ter requerido de mim, só querido vai ser requerido de qualquer forma. Porque o que é que foi dado para você? Uma responsabilidade, uma incumbência da parte de Deus. Porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Se Deus te chamou para uma coisa específica, você vai chegar lá naquela coisa que Deus quer que você faça, certo? Mas você, às vezes, vai precisar servir em outras áreas que você não acha tão nobre assim. Eu falei para Deus, Pai, eu faço qualquer coisa na igreja.
Mas eu não queria o púlpito, não. Eu falava para Deus, né? Por causa disso, porque eu já decepcionei pessoas. Pessoas que se inspiravam em mim, pessoas que viam em mim uma mulher de Deus, se decepcionaram comigo. Aí Deus falou, você não deixou de ser uma pessoa minha. Você continua sendo minha filha. Você errou. Mas, pai, eu só quero o púlpito quando eu encontrar testemunho. Quando eu conseguir ter uma vida que testemunhe da palavra do Senhor em mim. Só, queridos, preste atenção, que os seus erros do passado, infelizmente, sempre vai ter pessoas que vão querer perseguir você com eles. E tem pessoas que não estão, às vezes, nem dispostas para ouvir algumas coisas que você passou. Às vezes, nem eu consigo falar porque eu me envergonho de coisas que eu fiz. Quanto mais, né, o que as pessoas podem pensar que não foi nem que passou pelas coisas que eu passei. Só que se eu deixasse isso encher os meus pensamentos por causa dos meus erros, porque eu abri mão. Queridos, amados, eu me desviei sei lá quantas vezes. E Satanás queria colocar no meu coração que essa ia ser só mais uma vez, que eu ia me levantar e cair de novo. E eu tinha esse medo. Eu tinha esse medo. Só que eu falei assim, de jeito nenhum. Dessa vez não vai ser assim. Dessa vez vai ser diferente. Dessa vez, eu sei quem eu sou. E dessa vez eu entendo, eu compreendi que não tem nada lá para mim. E todas as vezes que eu penso nas coisas que eu fiz no mundo, amado, me dá um nojo tão grande. Dá um negócio assim no meu coração, como é que eu, tendo o Espírito de Deus, sendo filha de Deus, porque Ele não se ausentou de mim. A Bíblia fala lá em Salmo 139, para onde fugirei eu do teu Espírito? Porque se eu for aos mais altos céus, lá está. Mas se eu descer ao mais profundo abismo e colocar a minha cama lá, lá tu estás também. Esse salmo, ele sempre falou muito comigo. Porque quantas vezes eu coloquei a minha cama no abismo, queridos. E deitei lá. Mas Ele não me deixou. Ele não deixa nenhum de nós, amados. Mas eu sei que no abismo não tinha nada para mim. A única coisa que me sustentou e me fez sair de lá foi a presença dEle. E a presença dEle é tudo o que eu mais quero. A presença dEle é tudo o que eu mais desejo. E é por isso que eu cultivo dias na presença de Deus mesmo sem vontade de estar lá. Vontade que eu falo natural, que o meu espírito quer. O nosso espírito, ele clama por Deus o tempo inteiro. E ele fala, vai lá, tu ainda não orou hoje, vai lá. Separa um tempo, começa a orar em línguas. E ele vai falando assim comigo. Ele fala comigo igual eu estou falando com vocês. Porque ele sabe que é assim que eu escuto. Tá certo? Ele fala com você do jeito que você precisa ouvir, queridos. Ah, o Espírito Santo é aquela voz bem suave no seu interior. Ele sabe, ele me conhece, que se ele falar sempre muito suave, eu não vou ouvir. Então, às vezes, parece que dá um negócio assim, tipo, dá um... Não sei explicar, não. Dá um torção, assim, aí eu desperto, vale, meu Deus, eu tenho que fazer isso agora. É como se fosse um chamado, assim, para correr mesmo para os braços dele e estar lá com ele. Porque, amados, se a gente deixar, não, depois, não, só mais um pouquinho, não, só um dia sem orar, só um dia sem meditar na palavra, porque às vezes pode até ser que você não consiga pegar a Bíblia para ler, mas você pode meditar na palavra. Você pode meditar naquilo que você tem ouvido da parte de Deus. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite. Às vezes não dá para ler dia e noite, mas para meditar dá. E terás, desse modo você terá o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E aí, o seu caminho vai prosperar. Olha aqui de novo a lei da semeadura e da colheita acontecendo. Ah, mas eu não tenho essa ambição do ministério, não. Tem gente que fala que é ambição, né?
Ah, eu não tenho essa pretensão de pregar, não. Queridos, preste atenção, a sua vida como crente já é uma pregação. Você pode nunca vir para o púlpito. Mas a sua vida é uma pregação. A sua vida é um púlpito que as pessoas veem. Está entendendo? Ah, você é crente? Como é que você é crente e faz isso? Como é que você é crente e faz aquilo? Ou então, nossa, fulano ali é crente, mas ele é um crente diferente. Parece que o pessoal, quando a gente faz as coisas certas, se admira. Olha, tu é um crente diferente, tu é um crente que é pacífico, tu é um crente que é alegre, tu é um crente que não julga as pessoas. Oxe, né? Para todo crente ser assim, não. Não é não. Um crente é para ser uma pessoa que levanta pessoas. Um crente é para ser alguém que ergue, que investe na vida de pessoas. É isso que o crente tem que ser, queridos. Nós somos abençoadores, como o nosso Pai é abençoador. Não fique só esperando receber, não. Faça alguma coisa. Se levante amanhã. E diga assim, Senhor, como que eu posso abençoar alguém hoje? Faça, é sério, faça isso. Senhor, como que eu posso abençoar alguém hoje? Não fique esperando, ai Senhor, me dá a minha bênção, não. Ele já te deu a sua palavra, que está em ti, na sua boca, no seu coração. Fale a palavra, viva a palavra, invista tempo na palavra. A maior bênção, queridos, é a presença dele dentro de nós. Mas que tipo de crente, que tipo de bênção você tem sido? Quando Deus chamou Abraão, ele falou o que para ele? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei a tua descendência grandemente. Aí mais adiante ele chamou Abraão de novo e falou assim, Abraão, sê tu uma bênção. Ele abençoou Abraão e depois ele convocou Abraão para ser uma bênção. Abraão era um homem assim que era tão amigo de Deus, tão próximo de Deus, que Deus revelava coisas incríveis para ele. E eu li esses dias num livro que eu achei poderosíssimo, que eu me alegrei com aquilo, um livro chamado Prosperidade Bíblica. E ele fala que quando Deus pediu a Abraão Isaque, Abraão, a Bíblia não diz que ele questionou a Deus. Abraão diz que ele falou com seus servos, preparou os jumentos, não foi? Preparou os animais de carga, chamou Isaque e disseram, vamos para o monte sacrificar. E estão lá subindo. No pé do monte ficaram os servos, subiram Abraão e Isaque, e os bichos com a lenha, né, com o fogo, com tudo, com o cutelo, com tudo preparado para o sacrifício. E Isaque pergunta, papai, nós temos tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E o autor do livro, ele fala que naquele momento, que Abraão falou profeticamente, né, que Deus proverá o cordeiro para si, e que Abraão já tinha sacrificado Isaque no seu coração, e iria sacrificar Isaque, porque ele sabia, ai que pai é esse, queridos? Se nós não estivermos prontos para sacrificar o nosso Isaque, confiando que Deus é poderoso para ressuscitar o Isaque, porque Deus tinha falado para Abraão o quê? Ismael será abençoado também, mas em Isaque está a minha promessa de aliança, ou seja, em Isaque está a minha bênção. Deus não tinha falado que em Isaque estava a bênção? E se Deus pediu Isaque para Abraão, e Abraão se dispôs a dar, e mais tarde Paulo fala que Abraão, em seu coração, sacrificou Isaque, e estava posto a sacrificar o próprio filho. E entenda que Deus nunca pediu sacrifício humano. Deus reprovava todas, quando você lê a Bíblia, Deus reprovava todas as nações que faziam sacrifício humano. Certo? Mas o que Deus queria era que Abraão sacrificasse no seu coração a bênção. Porque às vezes a gente recebe a bênção e idolatra a bênção, e a bênção toma o lugar de Deus no nosso coração. Deus falou para Abraão sobre Isaque, desde que Deus chamou ele há muitos anos atrás.
Quando ele tinha 100 anos, Isaac nasceu. Tinha 75 anos. Estava tentando lembrar a idade. 75 anos, Deus falou, você vai ser bendito, eu abençoarei toda a tua descendência. Que descendência que Abraão não tinha filho, a mulher era estéril. Que descendência que Abraão tinha? Então, Deus falou, vou te dar um filho. Se tu uma bênção, eu vou te dar um filho. Abraão, ai Senhor, eu não tenho descendente, quem vai herdar minhas coisas é o meu servo mais antigo da minha casa. É o Senhor, de jeito nenhum. Eu não falei, Abraão, que a tua descendência ia ser abençoada. E não só a tua descendência, mas todas as famílias da terra. E Abraão sabia que em Isaac estava a bênção. Isaac era a bênção que Deus deu a Abraão, mas também estava a perpetuação da bênção. E no seu coração, Abraão sacrificou Isaac. E naquele momento que Abraão estava disposto a dar o golpe em Isaac, o anjo falou o quê? Não faça mal ao menino, pare. Abraão sacrificou Isaac no seu coração. E quando ele olhou para os arbustos, ele viu um cordeiro. E o autor diz que quando Abraão falou e chamou aquele monte de no monte do Senhor se proverá, ele teve uma visão de Deus. Ele teve uma visão de Deus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sendo provido para trazer a salvação para todas as famílias da terra e, consequentemente, a bênção de Abraão, porque do fruto da descendência de Abraão veio Jesus. E naquele mesmo monte, Jesus foi crucificado. Com outro nome mais na frente, mas foi naquela mesma cadeia de monte, em que Abraão ia sacrificar o seu filho. Anos depois, muitos anos depois, Deus sacrificou o seu filho por nós. Uma semente sempre é plantada para que outras sementes perpetuem a bênção de Deus. Nós somos a bênção de Deus. Precisamos atender o chamado de plantar-nos como semente, queridos. Deus tem chamado você para coisas maiores. Para você estar disponível para Ele. Para você ser uma bênção na sua casa, com a sua família. Mas não é só para a sua família. É para todas as pessoas ao seu redor. E às vezes Deus vai te levar para outro lugar. E aí voltando aqui, quando a Nelly falou para mim que era para eu dar a vida pelos meus irmãos, Deus estava colocando coisas no meu coração, que eu dizia, ai Senhor, mas isso é tão trabalhoso. Ah Senhor, mas num dia que eu tiro para a minha folga, que é a segunda-feira, o Senhor quer que eu faça isso? Ah não Senhor, mas é sério? Ah meu Deus, mas é demais Senhor, não. Ele está me chamando para um trabalho com crianças, né? E eu não queria. Mas Deus ele vai trabalhando e vai trazendo a revelação dele para a gente progressivamente. Uma sementinha que ele foi plantando aqui, depois ela vai crescendo ali, e aí ela vai se tornando uma árvore e ela vai frutificando. Quando eu tinha 12 anos de idade, na igreja, a gente ficou sem professoras para o departamento infantil. Não tinha professoras. Eu cresci no departamento infantil da igreja, né? E aí eu tive professoras excelentes. Mas nos achamos numa situação que não tinha ninguém disponível. Só tinha para ficar com os menores, os pequenininhos, que eles pegavam, né, levavam para a salinha e brincavam com eles. Porque naquela época a gente não tinha muita consciência de que o DI era a igreja de crianças. A gente tirava realmente para não atrapalhar os pais no culto. E muitas igrejas ainda fazem isso hoje. Mas hoje a gente chegou luz para nós e nós entendemos que as nossas crianças, elas têm que ser ministradas desde antes de nascerem sobre quem elas são em Deus. Amém? Voltando. Aí eu falei assim, pai, meu pai era pastor, né? Pai, a gente está sem professora, né, de criança, então deixa eu ser professora das crianças. Aí ele, meu filho, mas você não é muito nova, não. Os meninos têm a sua idade, você vai ensinar para eles. Pai, mas tem que ter alguém para fazer alguma coisa. Porque eles ficam lá dispersos, a maioria ficava fora da igreja, brincando na rua. Entendeu? Aí a gente vai para a escola dominical, só vai os adultos, não tem salinha para as crianças.
Ó, pai, pois tá bom, pois comece. Aí eu comecei. Aí no começo os meninos brincavam comigo, né? Não queriam me respeitar, porque eu tinha a idade deles, cresci com eles. Mas com o tempo, aí a gente foi começando a conversar. Eles também conheciam, a mesma coisa que eu conhecia, eles conheciam. E a gente começou a conversar sobre a palavra de Deus e virou um grupo de estudo. E com a graça de Deus, outras pessoas da igreja se levantaram e assumiram a sua posição. Aí eu saí dos maiores para ficar com os menores. Né? Porque os menores conseguiam me ver como tia. E aí Deus foi provendo. Mas uma semente precisou ser plantada. Uma semente de disponibilidade. E aí eu trabalhei durante muito tempo com as crianças. Chegou um tempo que eu falei assim, não quero mais trabalhar com crianças. Cansei. Aí fiquei um tempão sem trabalhar. Quando eu vim para cá, eu até tinha falado com a Kessia que eu ia servir no Ministério Infantil 1 domingo por mês. Eu fui no primeiro domingo, eu falei assim, não quero vir mais não. Quero é ficar lá recebendo. Não. Eu estou tanto tempo assim, sem congregar, porque eu estava um tempo sem congregar, né? Eu ouvia a palavra em casa, orava em casa, mas não estava congregando. Eu queria ficar na igreja, ouvindo a palavra. E fiquei por 1 ano. Todo culto eu estava aqui, por 1 ano. E quando teve o treinamento, eu falei assim, Daniel, nós vamos. Viu, Daniel? Tu se inscreve que nós vamos para o treinamento, que a gente vai... Mas ele também é muito bom com criança, né? Porque ele tem outras coisas para fazer, né? Aqui. Mas eu falei assim, ele é melhor que eu, na realidade. Eu falei assim, vamos para o treinamento? Ele disse que não é não. As crianças gostam mais dele do que de mim, para começo de conversa. Então, ele tem muito mais chance de alcançar o coração delas do que eu, né? Mas eu falei, vamos lá, porque se precisar de uma substituição, a gente vai estar pronto. Aí, no treinamento, Deus falou comigo assim, a primeira semente, faz o treinamento. Durante o treinamento, Deus falou assim comigo, fala com a Kessia para que você vai servir 1 terça e 1 domingo no mês. Aí eu, tá bom, Senhor, eu vou falar. Aí estava começando a germinar a semente. Aí eu falei com a Kessia, ela, Glória, Deus tinha falado comigo. Ela já, né, tudo ela já, que ela é profeta. Aí, ok, aí chamando todo mundo para orar aqui. E na hora que a gente estava orando, aí o irmão orou assim, que Deus estava me ungindo para cuidar das crianças. E ele falou assim, sabe aquela criança que você tem uma dificuldade com ela? Essa criança, Deus está te capacitando para você desenvolver nela o potencial de Deus. Irmão, isso é forte demais. Como que eu poderia negligenciar algo tão específico da parte de Deus? Ele falou assim, não é na sua força. Não é você, é o Senhor te capacitando e fluindo através de você com o seu amor e graça. Amados, aquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer, é Ele que capacita. E vou falar para vocês, eu queria estar ministrando para vocês antes, mas agora eu quero ministrar para eles lá. Eu quero estar com eles. E aí, Deus tem colocado no meu coração para desenvolver o nosso próprio material. Às vezes eu nem tenho muito tempo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Esse final de semana foi super corrido. Mas o Senhor falou, desenvolve, trabalha com eles assim. Aí a Kessia já falou comigo, irmão, já vi que tu tem uma unção para isso, desenvolve as lições. Aí eu desenvolvo, entrego para as ministras e elas ministram para eles lá. Né, as líderes do Ministério Infantil. E eu creio, amados, que esse tempo é um tempo de avanço. Porque as nossas crianças, elas vão crescer, conhecendo a palavra. E quando elas estiverem maiores, elas vão estar aqui ministrando para outras pessoas. E elas já, desde já, serão ganhadoras de almas. A irmã Daiane falou assim, irmã, por que você não faz um projeto com as crianças de evangelismo? E é interessante, porque já estava no meu coração. E aí Deus confirma. A irmã Daiane ministrou para as meninas lá, no acampamento, uma palavra poderosa, querido, sobre você colocar Deus no seu coração em primeiro lugar. Você é solteiro, busque servir ao Senhor. Você é filha de Deus, viva para Ele. Não é tempo de namorar, não é tempo de perder tempo com outras coisas, com distrações. Você tem idade para casar? Você tem como sustentar uma família? Então não é tempo para namorar.
Namoro de crente é namoro para casar. Isaac viu Rebeca, foi no dia que ele se casou com ela. Ela até falou de Jacó, querido, você fica aí, qualquer olhadinha do rapaz, as meninas estão se derretendo. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. E ela nem era essas coisas todas. Mas ele achava. Aos olhos dele, ela era preciosa. E o que ele fez? Ele trabalhou por ela. Aí, as meninas, até eu brinquei com a menina, no primeiro oi sumida, as meninas se derretem. Pelo amor de Deus, minha gente. A gente tá no tempo de buscar a Deus. E guardar o nosso coração em Deus. Para fazer o que Deus tem para nós. Porque Deus, a gente fala isso, parece que é uma chave de crente, não é só um chavão, não. Nem frase de efeito, mas é verdade que Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Deus une propósitos. Os sentimentos são enganosos. Os sentimentos são enganosos demais. Mas quando Deus colocar uma pessoa na sua vida, não vai ser uma pessoa que vai te distrair ou te afastar do plano dele, não. Outra coisa que ela falou, o que se prega no mundo, que, eu quero uma pessoa para me completar. Querido, está errado. Você é completo em Deus. Quando você vive para Deus e faz a sua vontade, você é completo. Você e a pessoa do seu propósito vão transbordar. E quando o pastor falou para mim, o pastor lá do acampamento, que precisava de um casal para falar sobre sexualidade e santidade, eu pensei logo neles. Porque a gente tem visto, amados, a graça de Deus na vida de vocês. E o quanto que vocês vão fazer para Deus. É tremendo. O chamado na vida de vocês é algo notório. E inspira a gente. Inspira a gente. Então, quando ela falou assim, irmã, meu marido é um homem de Deus. Eu não tenho dúvida, porque testifica no nosso espírito. A gente vê o amor deles pelo Senhor e uns pelos outros, porque eles se amam. E eles se cuidam. Que tipo de relacionamento a gente quer? Sabe? Perpetuar ou ficar repetindo os nossos traumas passados, ou ficar repetindo relacionamentos que a gente viu dos nossos pais. Porque às vezes a gente só tem exemplos de relacionamentos mal sucedidos. Mas o que Deus tem para nós, querido, são exemplos bons de relacionamento. Se a gente olhar para as pessoas do nosso ministério, os nossos líderes, eles têm relacionamentos sólidos em Deus, que a gente vê como que eles estão cumprindo o propósito juntos. E eu falei para Deus, Pai, eu quero uma pessoa que esteja comigo assim. Antes, né, de eu estar com o Daniel, antes de eu estar com o Daniel. Eu vou logo esclarecer. Eu falava assim, primeiro eu falei assim, eu não quero mais relacionamento. Quando eu separei do pai do Leonardo, eu falei, eu não quero mais relacionamento nenhum. Estava traumatizada, não queria saber de homem, não queria de jeito nenhum. Vou viver só para Deus. E eu estava, queridos, nessa intenção. Mas, amados, Deus sabe coisas que nós não sabemos. E Deus sabe do que a gente precisa. E, apesar dos pesares, porque eu sou uma pessoa bem complicada, às vezes, o Daniel, ele tem me ajudado muito. E Deus já confirmou para a gente o que Ele quer fazer através das nossas vidas. É um processo, precisa de alinhamento, Ele deixou bem claro, mas que Ele tem algo para fazer através das nossas vidas juntos, não separados. Entendeu? E foi algo que Ele confirmou, que Ele já tinha falado para a gente individualmente, e Ele usou pessoas para confirmar. Não foi aquilo de dizer, eis que te digo que esse varão é teu. Não foi isso. Deus falou com a gente, e o meu coração estava fechado, mas quando a gente se viu, eu acho que foi algo parecido com Isaac e Rebeca. Estou brincando, mas algo parecido. Quando a gente se reencontrou, foi algo assim. Deus foi confirmando. E a gente tem enfrentado algumas situações, mas a gente sabe o que Deus tem para a nossa vida. Então, amados, vamos guardar o nosso coração em Deus. Vamos colocar Ele como primeiro. E as coisas que nós precisamos, que Ele sabe, Ele vai fazer acontecer. Se doe,
Se plante no Senhor, primeiro em oração. Leia a palavra, medite na palavra. Se fortaleça. Que aí não vai ter mentira do diabo ou engano dele que prevaleça na sua vida. Essa não é só mais uma vez que você tenta. Essa é uma vez que você vai persistir e vai alcançar o alvo. Amém? Porque eu sei que eu vou. E quando você quiser fraquejar, quiser assim, né? Modo de dizer. Estiver parecendo fraquejar, você vai lembrar que Ele renova as suas forças. É Ele quem renova as suas forças. E você pode contar conosco. Amém? Porque nós estamos aqui também para semear na vida de vocês. Fique de pé, queridos. Oh, aleluia, Pai. Cantar a bênção. Eu ia cantar mais. Aleluia. Nós somos abençoados, né, queridos? E quando a gente cantar essa música, que o Senhor te abençoe, você sabe que você já tem a bênção. É que ela vai se manifestar na sua vida. É nesse sentido que estamos cantando. Amém? E você, se você sentir direção de orar por alguém, queridos, vá até essa pessoa, coloque as mãos sobre a cabeça dela e ore com ela, ou então dê as mãos para essa pessoa. Amém? Mas seja um canal de bênçãos nessa noite. Aleluia. Pode cantar. Seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000. Sua família e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos te acompanhe ou de trás ou diante do teu lado. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, no entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo.
coisa real. É uma coisa consumada na sua vida. O sacrifício de Jesus no Calvário já liberou essa bênção, já consumou, já é algo que já foi feito, já está feito. Se mova nessa bênção. Você vai para sua casa hoje, sabendo que você é abençoado e abençoador. E nessa semana você vai ver essa bênção em manifestação na sua vida. Você vai se levantar amanhã sabendo quem você vai abençoar. Não sei como vai ser, mas Deus vai te guiar naquilo que você tem para fazer por alguém. Então você pode ir para sua casa hoje, consciente disso e sabendo que você é um praticante da palavra, não somente ouvinte. Cumprimente seu irmão. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus e uma semana abençoada para todos vocês. Amém?